eu sou Lúbia Raposa. Nesse vídeo, O Poder da Ação, vamos falar sobre o modelo de poder oligárquico da sociedade dos seres alados dos Andes e reflexões a partir da leitura de algumas passagens do livro Um Retorno a Sócrates, de autoria de Antônio Godino Cabas, escolhido por César entre as obras da biblioteca. A história dos seres alados faz parte do livro Gerações Ipês e Junquilhos Amarelos, que descreve a vida de César e como ele criou uma realidade alternativa à sua própria vida, numa dimensão paralela na Cordilheira dos Andes. Eram cerca de 180 milhões de indivíduos, parecendo homens com asas e com a capacidade incrível de voar. Dentre esses, apenas 1.700.000 eram pertencentes à raça asas-manto, menos de 10% do total. Mas eram eles, os asas-manto, que dominavam o poder. A base para essa oligarquia era a capacidade dos asas-manto produzirem o alimento sagrado asca, cujo principal ingrediente era uma planta muito rara que só sobrevivia nas alturas acima dos 6.000 metros, possíveis apenas a eles pela morfologia das suas asas, presas a músculos poderosos nas costas e braços. Ungiam-se como representantes dos deuses alados que os fizeram os únicos capazes para essa ação, absolutamente necessária a toda a sociedade, base da sua civilização. Parecia um argumento supremo que não admitiria contestações. Nas trilhas do texto de Antônio Godino Cabas, Um Retorno a Sócrates, podemos amparar nossa reflexão sobre isso. O sistema de governo de Atenas de Sócrates era a democracia. Nascida na Grécia em 510 a.C., após Clístenes, considerado o pai da democracia, haver liderado uma revolta popular contra o último tirano grego, Hípias, que governou Atenas entre 527 e 510 a.C. E talvez seja uma grande ousadia supormos que Sócrates, se pudesse opinar sobre o governo oligárquico da civilização dos homens pássaros dos Andes, encontrasse motivos para apoiá-lo. Mas sabemos, através de textos de autoria do seu principal discípulo, Platão, que Sócrates era um crítico bastante mordaz da festejada democracia ateniense, cujo um dos pilares, assim como a nossa hoje, é a eleição dos governantes através do voto, livre e soberano, dos seus cidadãos. Sócrates contestava a competência das pessoas para essa eleição de importância vital para o bem da sociedade. Uma postura completamente coerente com a sincera e intransigente máxima que foi a essência de todo o seu trabalho filosófico. Sei que nada sei. No livro Um Retorno a Sócrates, somos guiados pelos ensinamentos do grande sábio, sua postura corajosa, sincera e inflexível pela verdade e pela ética, e sobre os acontecimentos que o levariam ao tribunal e sua condenação à morte. Seguimos nas trilhas do texto e ele nos diz: Sócrates nasceu em Atenas, no Demo Alopécie, durante o arcontado de Epifésio, no 4º ano da 77ª Olimpíada, no 6º dia do mês de Targélio. Portanto, nasceu no dia em que se comemorava o nascimento de Artemis. Era filho de um escultor, Sofronisco, e de uma parteira, Fainareté. Foi discípulo de Anaxágoras e de Damon. Após haver dito que condenou as ideias de Anaxágoras e baniu seu ensino, forçando-o ao exílio, tornou-se discípulo de Arquelaus. Ao contrário da maioria dos filósofos, não lhe pareceu necessário viajar, a não ser em expedições militares. Na juventude visitou Samos, foi a Delfos e, segundo Favorinos, teria visitado o Istmo. Sabe-se que a serviço de Atenas
participou da expedição militar a Antípolis. Sabe-se ainda que no curso dessa expedição, quando Xenofonte caiu do seu cavalo na batalha de Delium, ele lhe salvou a vida. Na descrição de Diógenes Laertius, numa biografia escrita 6 séculos mais tarde, ele foi um homem independente da mais alta dignidade. À luz dos relatos e citações dos seus discípulos, podemos dizer que Sócrates foi muito mais do que o primeiro a ensinar retórica. Foi o primeiro a discutir as questões que a vida impõe na prática do dia a dia. Dizia então, parafraseando Homero, que o objeto das suas indagações era: o que se faz em casa, de mal ou de bem? Ficava perplexo em ver que os escultores de estátuas se esforçavam em transformar o bloco de mármore em estátuas de semelhança perfeita com o homem, enquanto que os homens nada faziam para evitar tornarem-se em blocos de pedra. Declarava que um demônio lhe predissera o futuro, que saber obedecer não é pouca coisa, mas se conquista aos poucos, que nada sabia, exceto que nada sabia. Tinha, além do mais, o hábito de dizer que quem paga um alto preço por uma fruta amadurecida antes do tempo, perde a esperança de ver a fruta amadurecer na época própria. E, em sua opinião, existia apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Sócrates, o homem, soube seguir a voz interior até o fim, simplesmente porque ele, que não gostava de perder-se em especulações insolúveis, havia tomado a decisão de limitar-se a debater o significado da ação. Limitava-se a indagar o que se deve ou não fazer em cada caso. Eis porque sua obra coincide com sua vida. Eis porque a lógica da sua vida coincide com o sentido da sua morte. Tanto uma quanto a outra, sua obra e sua vida, confluem para o mesmo ponto, introduzir e fundar um único ensino, a ética. Sócrates não deixou escritos. Sua prática se concentrou no ensino oral. Sua obra tem a consistência de uma voz, e o fruto dessa voz foi sua palavra. Que tenha ela sobrevivido ao seu próprio tempo, que tenha ela atravessado os séculos, ao todo 24, e ecoe até os dias de hoje, é uma pergunta que se impõe. A história de Sócrates é a vívida apresentação do que é uma voz áfona. Mas ao introduzirmos essa noção, é importante entender que não se trata da voz tomada no sentido da ciência física, no plano da acústica, na sua dimensão de onda sonora. É a voz tomada na sua dimensão de causa, porque a decisão de introduzir o neologismo e falar-se de uma voz áfona é um ato do intelecto, que tem a finalidade de situar a voz enquanto causa material, o que inclui sua capacidade de produzir efeitos, entre outros, no campo da palavra. O resultado é que Sócrates é uma autoridade, sua palavra tem peso, quer dizer, tem consequências. Uma das consequências, com certeza, é o próprio julgamento, a começar pela fúria da acusação levantada por Melito, Anito e Licon, a segunda, pela violência da pena solicitada e, por fim, na divisão do tribunal, ao decidir se eu considerava culpado ou inocente das acusações que lhe haviam sido feitas, porque é um fato
que se a metade mais um o execrava e queria ver-se livre da sua palavra, a metade menos um o considerava inocente e contava com a sua presença. O julgamento de Sócrates pela acusação de heresia representou uma prova radical, absoluta. Sócrates recusou pleitear sua inocência com argumentos que pudessem comover o tribunal. Não clamou, não implorou. Limitou-se a declinar a lógica da sua vida e a razão de seus atos na hora de esboçar sua defesa. O veredito que o sentenciou à morte teve o efeito paradoxal de consolidar sua autoridade. E então, essa autoridade, que já tinha o peso da sua presença, passou a ter um valor sem igual, um valor sem medida, passou a valer o preço de uma vida. Ainda assim, uma coisa é uma presença marcante no espírito dos contemporâneos, e outra é fazer com que essa presença venha a transpor a barreira do tempo. Uma coisa é ter autoridade na polis, e outra, conservar a autoridade ao longo da história. Uma coisa é ter voz na Atenas de Péricles, nesse período que a história identifica como a época clássica de Atenas, e outra é mantê-la na história do pensamento ocidental através das épocas as mais diversas. A sentença do oráculo definiu quem era Sócrates e definiu o trabalho filosófico da sua vida. Sócrates, o sábio, disse o oráculo. Sua resposta não se fez esperar. No ato, ele separou os dois termos da expressão, Sócrates de um lado e sábio do outro. Porque, na verdade, o que Sócrates fez após ouvir a sentença do oráculo foi perguntar-se o que é que o Deus quis dizer quando disse que ele era sábio. Por quê? Simplesmente porque não se considerava um sábio, menos ainda, o mais sábio. O paradoxal é que tampouco lhe tenha vindo ao espírito a possibilidade que o Deus tenha se enganado. Para ele, o Deus não se enganava nunca, isso por definição. Donde, se Deus disse que ele é sábio e ele, Sócrates, tem certeza de não o ser, só existe um caminho: indagar pela significação desse oráculo, interrogar o que é que o Deus quis dizer quando disse o que disse. E assim, concretamente falando, esse dever é o resto que lhe fica em mãos, após o encontro com o oráculo. Materialmente falando, é a coisa que o agita. Longe de representar um fardo imposto, é um dever que ele abraça porque assim ele quer, porque é seu desejo. A partir daí, o sujeito socrático se define como idêntico à coisa que o move, uma responsabilidade mais que humana. Eis a lei que rege a lógica da sua vida, que o move a sair à praça do mercado, a procurar um homem reputado como sábio e inquiri-lo até o limite da exaustão. E uma vez isso feito, refazer o caminho, voltar à praça e repetir a experiência uma e outra vez, sempre à procura da significação do saber. Convenhamos, ninguém devia achar graça nesses inquéritos. O próprio Sócrates se dá conta e comenta: dessa investigação me vieram muitas inimizades, muitas calúnias, diz ao tribunal, mas também me foi atribuída a qualidade de sábio. E aí ele traduz: o que o Deus disse é que saber que não se sabe é uma virtude, que saber que não se sabe representa o mais precioso dos saberes, o mais precioso por ser o fundamento da certeza, porque na ética socrática a verdade funda a certeza subjetiva, e a certeza subjetiva se realiza no reconhecimento da verdade. Qual a verdade? A de que o sujeito
é idêntico à sua responsabilidade perante o Deus. Portanto, está longe de confundir-se com as opiniões, as convicções, as crenças, as paixões, as vontades ou as apetências. Finalmente, a sentença é dada. Talvez não tenha havido sombra e nem crepúsculo, como sugerem os poetas, porque o manto negro que se abateu nesse dia sobre o mundo grego só seria visto muito depois, quando o passo do tempo tornou possível medir as consequências do que ali ocorrera. O fato certo e indubitável é que nesse dia de primavera de 399 a.C., sem quiçá e sem talvez, uma sentença foi executada. Sócrates cumpriu a condenação e bebeu ao cálice de cicuta. A sombra que se desprendeu desse gesto foi como uma nuvem que se estendeu lentamente sobre a história do Ocidente, e mais precisamente sobre a função do sujeito e sobre o campo do saber. No mais, com aquele gesto, não apenas uma vida se apagava, mas, sobretudo, um ensino silenciava. Silenciava? É a pergunta que fica. Trechos do livro Um Retorno a Sócrates, de autoria de Antônio Godino Cabas. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Até o nosso próximo vídeo.